Esse momento que a gente decidiu fazer hoje, na verdade, é algo que tem acontecido há muito tempo. O Tiago e a Manu e logo a Dona Hello estamos juntos, sempre conversando acerca de Jesus. E a gente nos reunimos em evangelho, em amor, cantamos uma boa canção e conversamos acerca de Jesus. Isso tem acontecido há um bom tempo, de forma presencial, né? Em uma geografia na casa É verdade. dos nossos amigos Diego e Maine. E por conta dessa pandemia não foi possível. Nós tivemos que interromper esse contato de presença, de estar no mesmo lugar. E tivemos a ideia, umas 2, 3 semanas atrás, eu e o Thiago, de fazer uma live dos nossos encontros. Aí fomos para o estúdio, né, Thiago? Para o estúdio dos amigos e É, fizemos. Só que ainda assim nós estávamos nos aglomerando, tinha muita gente, algumas pessoas. Aí não é tão legal, né? Não é legal a gente ficar brincando com algo que é tão sério. Se parou o mundo, então não é brincadeira. A gente tem que decidir é ficar verdade. tranquilinhos para até essa poeira baixar. Aí eu chamei meu amigo Tiago, que é um amigo do coração, um amigo das antigas, para a gente conversar, para que nós tornemos aquele nosso encontro de intimidade, que são com muitos amigos, para os outros que vão vir aqui com a gente. Esse momento é para que nós conversemos acerca de Jesus, claro, de uma forma bem descontraída, bem leve, bem simples, serena, sem Sim, querer. Eu acho, todas as vezes que eu me proponho a conversar acerca de Jesus, eu nunca nem gosto de pensar na possibilidade de desconstruir nada acerca do que o outro pensa acerca de Jesus. Eu não gosto dessa ideia. com Isso certeza. nem parece com Jesus. Eu gosto de sempre Verdade. propor o que eu penso e a pessoa que é o foco da minha fala ou da minha mensagem é que ela tire a própria conclusão a partir do que ela pensa acerca de Jesus. Porque, Tiago, eu acho uma sacanagem. Já pensou? A pessoa foi criada, teve uma cultura, teve uma família, teve um modo de criação. Sim, Aí eu chego com a minha sim. suposta verdade e digo que tudo o que ela sabe até hoje é errado. Eu acho isso uma sacanagem, na verdade. É verdade, é Então, verdade. É no mínimo um assalto de construção é ética, um né? estupro gospel. Ao longo da vida, né? Não rola, não dá, não dá. Não, não dá, é Então, eu verdade. gosto sempre de ser simples, eu gosto de propor o que eu creio. Agora, de maneira nenhuma, eu escondo o que eu creio, porque é o que eu creio. E as pessoas que me ouvem, elas têm o livre desejo ou o livre não querer. Elas são livres para aceitar ou não aceitar a proposta que eu tenho como sendo evangelho. Porque Com tem uma coisa certeza. que eu tenho aprendido ainda, é a questão de ser paciente. Porque toda proposta do evangelho demora pra caramba, demora muito para maturar em nós. É A verdade. mensagem do evangelho, ela demora bastante para que nos construa, nos ressignifique, nos altere e nos abale, porque precisamos, de primeiro momento, de forma radical, nas dimensões do coração, de um abalo, uma espécie de terremoto Com nas dimensões certeza. do coração, para que nós nos enxerguemos e saibamos de fato quem é Deus para nós. Eu queria te fazer logo uma pergunta bacana para que nós comecemos esse bate-papo. Eu estou com um tecladinho aqui no Vamos lá. lado, só com a mão direita, ó. Tá dando para ouvir aí, meu? Para fazer o som, né? Eu vou cantar uma música bem legal aqui, que o povo já perguntou hoje lá. Poxa, tu não vai cantar nenhuma música? Eu falei, rapaz, eu não sei. Dependendo do som. Se fluir, Eu vou né? cantar aqui. É, o meu som tá bom aí? Tá, não, Não tá dando maravilhoso. pra entender direitinho? Maravilhoso, sem. Não tá atrasado, Não, tá não, normal. não. Aproveita já perguntando, Ah, que bom. gente, o som tá legal, tá tudo bacana, não tá tendo nenhuma interferência, nenhum ruído, além das nossas vozes. Olha essa música, Thiago, a gente canta sempre. Vamos lá. Grande é o Senhor, É o Senhor muito digno muito de digno de louvor. Eu vou louvor. sempre cantar e tu vai responder por causa dele. Mas eu vou cantar na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É a alegria de toda a Aleluia de toda terra. terra.
Essa é das antigas, essa aí. Queremos o teu nome O teu nome engrandecer engrandecer e agradecer-te e por tua obra em agradecer-te nossas por tua obra em vidas. nossa vida. Confiamos em teu Confiamos em infinito teu amor. amor. Cante comigo. Pois Pois só, só tu és o só tu Deus és eterno o Deus sobre eterno. toda a terra e céu. Caramba, essa música é poderosa. Tiago, uma pergunta bem simples acerca do Tiago em si. Eu te conheço há muito tempo, desde alguns anos. O nosso contato eram distantes, mas com o meu olhar, eu sempre te olhei com um olhar de respeito, com um olhar Obrigado. de carinho, apesar de nós não, naquela época, não tinha intimidade, nós só nos víamos, eu te É verdade. percebia como músico, eu te percebia como um cara que pregava, era só isso, o irmão do Abraão, porque eu era mais íntimo, mais amigo do Abraão, e te via, né? E eu sempre tive, de verdade, quem é próximo de mim vai confirmar essa palavra, eu sempre te olhei com um olhar de carinho e de admiração. E Obrigado, amigo. A recíproca é quando verdadeira. nós nos aproximamos, só ratificou o que eu tinha. Hoje a gente é Que ainda mais bom, que chegado bom. porque a gente já consegue ser mais sacana um com o outro. A gente já, sor... já sorri da piada um do outro, isso nos torna mais É humanos e verdade. logo mais próximos de Jesus. Eu queria te perguntar, amigo, como foi a sua conversão? Como foi? Porque eu já te conheci no ambiente do Evangelho. Eu queria que tu nos Sim. contasse como foi a tua conversão, quando iniciou, de onde veio, qual foi a raiz, quem foi o protótipo. Bom, minha conversão aconteceu, acredito que precisamente quando eu tinha 14 anos de idade, né? 13 para 14 anos. Eu nasci num lar cristão, meus pais, tanto família paterna quanto materna, praticamente toda ela já envolvida na igreja, com atividades eclesiásticas e tal. E eu cresci dentro desse ambiente, um ambiente culturalmente evangélico, né? Mas como todo encontro com Deus precisa de uma veracidade e uma profundidade individual, Sim, a minha veracidade e profundidade individual foi aos 14 anos. E desde novo eu já tocava, né, com os meus irmãos. A minha mãe era bem envolvida nas atividades musicais na igreja. E, e nós tínhamos ali muitos instrumentos em casa. Né? Praticamente todos os instrumentos de uma banda nós tínhamos em casa. Tinha um quarto onde nós brincávamos lá, eu, Emerson, Abraão. E aí nós iniciamos, né, na atividade, e aí eu já estou contando um pouco também de como nós iniciamos na atividade musical, né? era o que Então isso já é de era o que eu ia te família. perguntar depois, mas já responde logo as duas perguntas. Então, vamos ganhando tempo, né? E, e aos 8 anos de idade, né, lá em Teresina, eu sou natural do Piauí, né? Vim para cá, eu me considero paraense de coração, porque minha família veio para cá, eu tinha 11 meses de idade. E aí, por um breve período de tempo, quando eu tinha aproximadamente 8, 9 anos, nós voltamos, passamos pouco tempo, retornamos de novo para Pará, porque o nosso lugar era aqui. E lá em Teresina, a gente iniciou uma banda com alguns primos, e o contato ali com o evangelho, com a palavra, né, escrita de Jesus, dos apóstolos, e a convivência com a comunidade ali ia se dando naturalmente. E eu ia cantando, e já era para mim um hábito, um costume familiar, um prazer. E nessa época eu compunha, né? Então já E comecei já bem novo, hein? a escrever algumas coisas já, 9 anos, eu lembro. Minha primeira canção, Tu não eu lembra? tinha Tu nove não anos de lembra, idade, não. que falava assim: Jesus é teu amigo, um reguinho. Jesus quer te salvar. Jesus é teu abrigo. Jesus quer te curar. Que legal. Ele quer te curar. 9 anos ali já estava fluindo e tal.
Só que era algo cultural, né? Para mim, conscientemente falando, era algo cultural. Mas espiritualmente eu já sentia essa impulsão, essa vontade de transcender, né? E aí, quando eu tinha aproximadamente 13 anos, 14 anos, eu fui acometido de um transtorno psicológico, né, denominado... Hoje eu já sei plenamente sobre esse transtorno, mas há 20 anos atrás, eu tenho 34 anos, Coroa. há 20 anos atrás ninguém sabia praticamente sobre isso. Foi a síndrome do pânico. Poxa. E foi muito forte, os meus familiares sabem disso, e todos os sintomas de síndrome do pânico que eu sentia, hoje eu sei, né? Nenhum médico me diagnosticou porque não era comum. Eu sentia um aperto muito grande no peito, uma falta de ar muito grande, uma dor no peito. E aí um amigo falou, rapaz, eu acho que você está com gastrite. Falou para minha mãe, me levou no clínico geral aqui em Castanhal. O rapaz falou, rapaz, eu acho que isso é gastrite. Você está falando algumas coisas aí, deve ser um transtorno psicológico que foi denominado, né, reduzido a gastrite. E aí eu sabia a escuridão com a qual eu vivia, né? Antes disso, aos 11, eu já tocava em banda, já viajava com meus irmãos. E eu era bem participativo na comunidade. Só que existe uma diferença muito grande entre você ser participativo, participante de um grupo, você está inserido em hábitos, em costumes, em músicas agradáveis, e isso influenciar o teu inconsciente até, né? E outra coisa é você ter aquela sede de transcendência, aquela sede de algo maior. E essas informações foram chegando à minha mente muito cedo. Eu lembro que com 12 anos eu já estava dando pequenas palavras naqueles grupos da Assembleia de Deus, querubins de Deus, adolescentes e tal. Já cantava, já participava com muito carinho. Eu lembro dessa época. Só que eu percebia um abismo muito grande entre eu e o Deus que eu ouvia, né? Entre eu e o Deus que estava ali diante de mim, através da Bíblia, através das mensagens, mas que eu não tinha provado ainda. E quantos anos já que tu começou a E ter essa aí percepção? eu comecei a ter essa percepção com 11 anos, 10, 11 anos, quando eu comecei a tocar na banda Som Celestial com meu irmão, meus dois irmãos, com Eliezer. Yes. E diga-se de passagem, foi nessa banda que o Hermes conheceu a esposa dele, a Tássia. Rapaz, Mas isso é um outro assunto. outro assunto. E eu comecei a sentir essa sede, mas eu não consegui identificar, né? Para mim era uma ânsia que eu não conseguia identificar. E aí, quando eu fui acometido da síndrome do pânico, né? Acometido pela síndrome, sofrendo todos os sintomas e tal, e eu comecei a perceber que aquele conhecimento familiar, cultural, religioso, né, aquelas informações que eu tinha, não conseguiram impedir que tamanho abismo interior me abraçasse, me envolvesse. E aí onde eu comecei a perceber que só aquilo não era o suficiente. Só cantar, tocar, se apresentar, né, me apresentar, não era o suficiente. E foi quando eu comecei a viver esse abismo e meus familiares começaram a sofrer, ninguém sabia o que era. Eu lembro que às 6 horas da tarde eu sentia já meu coração palpitar, uma palpitação muito forte. Quem já sofreu de síndrome do pânico sabe o que eu estou falando. Aquele sentimento de morte constante. Chegou a um ponto, Hélio, de eu andar na rua e eu pensar que um buraco ia abrir e eu ia entrar nesse buraco. Que eu pegava a luz do sol no meu rosto e o meu rosto ia derreter. Meu Deus. Então eu tinha um desamparo absurdo no meu coração. Parece que eu não tinha chão para pisar. E por fora eu estava muito bem, porque eu era um menino já, muito novo, talentoso, já tocava, já cantava, era bem participativo nas atividades da igreja. Mas eu sabia quando dava 6 horas da tarde, o meu coração palpitava, minha boca secava e os meus olhos começavam a lacrimejar. E a minha pupila dilatava, eu começava a ficar em estado de alerta, êxtase, adrenalina e angústia e medo começavam a borbulhar no meu coração e querer dominar, tirar minha força. E eu senti exatamente o que a palavra ansiedade significa, né? Quando foi traduzida.
é enforcamento. Eu estava conversando com um amigo e é como se fosse um enforcamento, né? Eu começava a sentir um amigo profissional da área, né? E ele falou, Thiago, é engraçado, a ansiedade vem... Algumas vertentes, né, de explicação e de tradução fala que é um enforcamento, é uma asfixia causada pela mente, né? Então você fica, não engole direito, enfim. E aí eu comecei a não dormir mais. Quando dava 10h30, eu já começava a me angustiar, começava a andar pela casa, meus irmãos, minha família já começou com o tempo só a perceber, porque eu queria ser discreto para que não incomodasse ninguém. Nós somos 3 irmãos em casa, né? E aí é uma casa já grande, eu não queria incomodar o sono dos meus pais e tal. E aí eu comecei a ficar no canto da sala, sem dormir. Eu lembro, Hélito, que eu pegava um ventilador bem grande e colocava na minha frente e ficava sentado para tentar respirar. E no fundo da minha alma eu falava, eu não nasci para isso aqui. Eu não nasci para viver assim. Eu não sei exatamente o meu propósito de vida, mas eu sei aqui dentro que eu não nasci para isso aqui. E aí eu comecei a não aceitar aquilo, mas não tinha ferramentas, né? É aí onde entra a fé. A fé que é produzida pela conversão, né? Que é produzida por aquilo que você enfrenta ao ser reduzido ao nada, a todas as suas forças serem simplesmente insuficientes para lidar com aquela situação, e você enxergar por sobre a montanha a luz do sol brilhando, mesmo que a lua esteja ali, não quer dizer que o sol nunca mais vai aparecer. E aí, essa fé começou a lampejar no meu coração. Eu não nasci para isso aqui, tem que ter alguma saída, só que eu não tinha saída. Eu ficava ali e com medo, um medo absurdo, quando dava cerca de 4h30 da manhã, eu escutava o galo cantar, é que eu ia sentir conforto psíquico para poder ir para minha cama para tentar dormir. E aí eu já tinha que acordar às 6 horas para poder ir para a aula. Enfim, nessa época minha mãe, né, já tinha me levado no médico, o cara tinha dito, Clínico eu acho geral. que é Clínico geral. um clínico geral, não vou falar o nome Não, porque, não. né, muita gente vai lembrar Não, aí, não. e a intenção aqui, ele não sabia, Claro, né? Ele era um clínico geral, ele não era eram as psiquiatra, né? ferramentas que ele tinha, né? Tu Exatamente, e tava aí ele olhou, apresentando alguns sintomas que se assemelhavam com o que ele diagnosticou. É sim, porque é limitação, né? e eu lembro que eu até fiquei muito frustrado, porque eu lembro que ele olhou para mim e falou, olha, eu acho que você está com uma gastrite, porque os sintomas que você está me falando parece com, mas eu vou receitar algumas coisas aqui para ti e tal. Eu voltei mais frustrado ainda, né? Mas ele foi esperto, Thiago. E aí, enfim, Ele falou, eu acho. é verdade, né? Ele foi esperto. E aí ele agiu dentro da coerência Sim. profissional, né? E aí eu fui para casa, aí só piorou. E eu falei, meu Deus, eu lembro que eu sempre gostei de praticar esporte, eu estava jogando um dia, isso está muito claro na minha mente, estava jogando um dia vôlei com meus amigos, inclusive com Eliezer, com a época da banda, que a gente sempre jogava ali juntos, né? E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, eu estou aqui tentando sorrir, tentando achar graça, porque afinal de contas, eu estou com meus amigos aqui, os amigos da banda, mas só eu e o Senhor sabemos o que eu vou enfrentar daqui a poucos minutos, quando der 6 horas da tarde. Eu olhei no relógio, era 5h40. E eu lembro exatamente que nesse dia eu falei, Deus, tem que ter uma solução para isso. Eu não aguento mais viver assim. E aí eu comecei a clamar, eu tinha 13 para 14 anos, né? Comecei a clamar. E eu lembro bem da idade, porque foi uma época onde eu tive um relacionamentozinho, né, de adolescente Juventude. com uma menina da juventude. E Fala imaturo os baixo. dois, a gente acaba não se entendendo. A gente é adulto, Já não a gente entende? não sabe lidar direito com isso. Imagina adolescente. Enfim, eu lembro que eu comecei a pedir, Deus me ajuda, me mostra a solução. E minha mãe, com uma amiga dela, na época que era funcionária dela, tinha sido funcionária numa farmácia que ela tivera, e aí continuou a amizade e a minha mãe falou, fulana, meu filho está precisando urgentemente de ajuda, porque
ele não consegue dormir mais, ele não consegue mais sorrir. Meu filho vivia cantando no banheiro, não canta mais. Meu filho era alegre, brincalhão, e onde tinha uma rodinha de gente achando graça, eu estava no meio, eu estava achando graça, brincando, e enfim, curtindo a vida. Só que chegou um momento onde Deus, o universo, a criação de Deus, preparou um abismo, um buraco negro na minha existência. Amém. Para que eu pudesse entrar por ele e começar a conhecer a luz do mundo, que é Jesus. A luz que vem, dissipa as trevas. Aí ainda são 11 anos? Não, aí essa época do que a minha mãe falou com a amiga, 13 para 14, né? Nessa época já da síndrome. E aí minha mãe levou a amiga, eu estava andando de bicicleta, vindo da aula, e eu lembro que eu senti no meio do caminho, Wellington. Eu lembro exatamente onde era. Era na Comandante de Assis, com a Quitino Bocaiúva. Quando eu atravessei a Quitino Bocaiúva, eu senti uma paz absurda me envolvendo. Algo que veio de dentro para fora, realmente. E eu comecei a assobiar, a cantar, só que a minha mente, no espaço-tempo, não conseguiu perceber o que estava acontecendo no meu coração, no meu interior, né? Nessa dimensão interior. E aí, eu lembro que eu andando de bicicleta, comecei a assobiar, conversar, cantar. Eu esqueci, literalmente, que eu um dia tivera a síndrome do pânico. Cheguei em casa com a minha bicicletinha cantando, assobiando. E aí, minha mãe lá de dentro falou, meu filho, você está se sentindo bem? Eu falei, mãe, eu estou me sentindo maravilhosamente bem. Aí dei um beijo nela. E aí eu vi minha mãe começou a chorar e eu não entendi aquilo. Mãe, ela está chorando por quê? Ela falou, meu filho, há uns 20 minutos atrás eu estava aqui com a irmã. Amém. Eu lembro, foi no perímetro que eu te dei, que eu comecei a sentir aquela paz, aquela sensação maravilhosa que eu percebi. Eu fui criado para isso. Eu tenho essa vocação inata de viver em paz e de viver alegre, né? Porque eu entendo, Elton, como você estava falando no início, sobre o Evangelho, para nós podermos ativar isso dentro da gente, as palavras de Jesus, a semente de esperança que Jesus soltava, espalhava, transpirava, para a gente poder ter consciência disso, a gente primeiro tem que ser, no sentido comum da palavra, um ser humano bom. A gente tem que chegar no nível de nos compreendermos minimamente para podermos compreender o outro e percebermos o ambiente onde a gente estava, onde a gente vive. Eu percebo como o profeta Isaías falou em Isaías 6, se eu não me engano, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ali eu percebo, e é interessante que quando Isaías falou isso, o profeta Isaías falou isso, o capítulo anterior e até o início desse capítulo fala, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, o rei Uzias era um homem que protegia Isaías. Era um homem que apoiava Isaías. Era um homem que estribava ele, que dava amparo emocional para ele. Quando ele morreu, Isaías se viu desamparado. Isaías se deparou com o limite da sua capacidade humana, se deparou com o próprio ser humano que ele era, que talvez ele nunca tivera tempo de pensar, porque ele era um cara amparado pelo rei, né? Sim. Então já era de ali uma visibilidade boa, então era amparado. E aí eu me vi, nesse momento, eu vi que as portas do evangelho começaram a abrir para mim. E aí eu comecei a perceber como que começaram a abrir para mim. Falei, cara, a vida não é só isso. Tocar, se alegrar. A vida é muito mais. Existe um mundo espiritual aí para trás. Foi exatamente isso que eu falava para mim mesmo. Existe um mundo espiritual aí para trás com o qual eu não interagia, mas ele está existindo. Ele está acontecendo. E a minha ignorância
fez com que eu chegasse nesse ponto, mas não ignorância consciente, eu tinha 13 anos. Pois é, muito novo. Só que graças a Deus, muito novo, né? Só que graças a Deus eu comecei a perceber em mim, eu creio, através do Espírito da graça, o Espírito que me deu vida, que soprou sobre toda a humanidade, e que naquele momento já habitava em mim, já agia em mim, só que eu ainda não tinha muita consciência. Ele já estava me direcionando para esse mundo muito maior do que minha vista natural já enxergava, né? Que é exatamente aquilo que o próprio Deus fala em Isaías, que os meus pensamentos são muito mais altos, ou seja, o pensamento de Deus habita em dimensões muito mais abissais do que a nossa, né? Muito maior, e a gente às vezes só ali agindo na força do braço, no instinto, nas pulsações humanas. Só que o nosso Criador está tentando nos puxar para cima todo o tempo, né? E essas controvérsias da vida, né? Esses reveses da vida, fazem com que a gente pare um pouco e fale, existe muito mais. E eu preciso ir muito mais além do que a minha carne, o meu instinto queira me levar, né? Amém. E foi aí. E aí que eu comecei. Bom, fui curado quando não fiz esforço nenhum. Quando creu, descansou. Estou em paz profunda. Quando eu descansei, literalmente. E aí, o que é interessante, eu estava até conversando com a Manuela esses dias, que nessa época eu comecei através da busca, e aí eu comecei a ler mais a Bíblia, os evangelhos, eu comecei por Mateus. Não lembro onde, mas alguém nessas minhas andanças, né, tocando, eu lembro de alguém estar fazendo uma preleção, ministração, e falou, olha, no dia que você quiser ler a Bíblia, comece por Mateus, não comece por Gênesis, não. E aqui eu quero dar uma dica para todo mundo que está assistindo a gente. Pessoal, por favor, quando alguém está querendo ler a Bíblia, quando você for começar a ler a Bíblia, não comece por Gênesis. Vai parar na genealogia. Não comece. Vai parar na genealogia. Vai cansar, vai virar uma leitura chata, enfadonha. Comece por Mateus. Mateus, depois vá para Marcos, Lucas, João. Esses apóstolos que viram Jesus, que conviveram com Jesus, vão poder dizer para você, no espaço-tempo de hoje, o que é esse homem-Deus, esse Deus que se encarnou. Ele vai poder falar para você e vai fazer com que você se identifique na leitura. Então, vá lendo de carreirinha, comece a ler. Conforme você vai lendo, o Espírito da Graça vai fazendo você se alimentar, entendendo, vai lhe localizando ali dentro do espaço-tempo que você vive, né, e se relaciona. Amém. E aí foi assim, comecei a ler, e a fé começou a brotar, e graças a Deus comecei a conhecer aos poucos o Evangelho. Amém. Que me libertou. Amém. Que história, hein? Rapaz, tem alguns amigos entrando novos aqui, rapaz. O Raul Roger é um amigo também das antigas. Ele me conhece, sabe que logo na minha conversão, eu sempre fui muito levado para o lado do apocalipse, ao lado do fim do mundo. Aí ele botou aqui, o negão... Escatológico, né? Ele falou que o negão começa pelo apocalipse. Será se o cara é um monstro ainda? Não é fraco, não. O cara começa pelo livro de Apocalipse para poder entender o Gênesis. O cara é um monstro. Esse aí é bravo. Rapaz, aqui meu amigo Tarrafa entrou, tantos amigos, o James, o meu amigo Luan, o Simplício. No finalzinho, nós vamos dar abraço para todo mundo. Olha o James aqui, o pato esquerda. Tem aqui, eu vi entrando. Desculpa, negão. Vi entrando aqui a Tainá, até comentou. Um abraço, Tainá. A Tainá, há muitos anos atrás, muitos anos. Tainá, o pessoal vai pensar que a gente é muito São velho. coroas. Mas eu acho que... É porque a gente começou novo. A Tainá frequentou algumas reuniões que nós fazíamos na casa da minha prima, para a gente conversar sobre o Evangelho, e a gente ia tocar, e era aquela diversão, e orava. E eu lembro que, se não me engano, numa dessas reuniões, a Tainá pediu para a gente orar, agradecendo a Deus pela aprovação dela. Se eu não me engano, ela passou para o FPA, né? Então, um abraço. Uma queridona. É um prazer ter você aqui. Eu conheço também. É uma queridona. Rafael Galvão, amigo também das antigas. Beijo para você, Rafael. Você é um amigo precioso. Minha querida Maria também está com a gente aqui. Pois é, Tiagão, então lá pelos 13, 14 foi a tua conversão, não é isso? Foi, até eu vi aqui o Rafael Galvão chegando.
A gente chamava de O Evangelista, que o sobrenome dele é Evangelista, estudei com ele. E aí, quando nós estudamos, né, juntos, eu já estava nesse processo já de... Eu só queria Deus, eu só queria orar, eu só queria ler a Bíblia. Eu estava naquele momento de me conhecer. Eu vim de uma síndrome do pânico, então eu vi o inferno de perto. Quem sofre com síndrome do pânico sabe que é um inferno, a vida torna-se um inferno. E aí eu me conheci de uma forma que me marcou. Então, eu me concentrei em me conhecer mais e conhecer a Deus mais, e esse conhecimento de Deus me fazia me conhecer mais. E eu não queria, eu me tornei chato, cara. Até peço perdão aqui pro Rafael, que ele até falou, o Thiago era o CDF da turma, né? Ele mencionou aqui. Sim, sim. Na verdade, Rafael, eu era nem tanto, né? Mas é porque eu estava ali meio concentrado na vida que eu estava tendo naquele momento. E não queria perder o foco por nada. Essa que era a verdade. Mas um abraço para ti, Rafael. É bom ter você Rafael é um aqui. cara antigo. Também foi, eu tenho lembranças do Galvão, na época que ele reunia na casa dele 900 pessoas. O cara era doido. Um cara guerreiro. É um cara precioso. Um beijo para você, Rafael. Querida Ju também está aqui. Então, Thiago, Um como tu abraço. falasse agora há pouco acerca, tu era um pouco chato, eu também até Sim, compreendo, é porque era o que tu tinha como verdade. Tu não, sim, tu não podia dar nada daquilo que de fato tu não era. Claro que é todo verdade. comecinho, quando nós damos os primeiros passos em direção a Deus, nós temos algumas compreensões acerca de Deus, e todas elas nós trazemos da nossa infância, dos pais, da mãe, da nossa cultura. E É por verdade. conta disso, quando nós fazemos a transição para o Evangelho, a gente fica, parece que instala em nós um plugin de que só nós temos a verdade. Até a gente tenta ser um pouquinho humilde, a gente deixa as pessoas, mas É na verdade. nossa cabeça, lá no início, a gente quer que as pessoas calem a boca e nos ouça. Cara, isso é É feio. verdade. É verdade. Eu não estou dizendo que isso é um modus operandi para todo mundo, mas a Não, maioria vem com esse aplicativo já instalado. Depois que a pessoa é faz essa verdade. transição, ela fica um pouquinho soberba, altiva de espírito, e ela quer a todo custo convencer o outro acerca dessa experiência que é verdadeira que ela teve, dessa experiência que ela Sim, sim. experimentou de forma real, é verdade. Só que Sim, ela quer sim. empurrar de goela abaixo, ela quer a todo custo fazer com que a pessoa se converta a ela. Ela nunca vai ter coragem de dizer É, e isso. é verdade. E é o interessante, você está falando a verdade. Somos meninos na fé, né? E como todos meninos, não entendemos o relativo das coisas. Ou é 8 ou é 80. A gente. Gosto de comparar dessa forma. Quando, por exemplo, chega alguém em casa, né? Digamos que você e a Brenda vêm em casa e vai trazer seu filho. Eu vou chegar assim para Heloísa e vou falar: Heloísa, não mexa nas facas. Minha filha, não vá na cozinha. Paulo Vitor, brinque aqui. Você, Heloísa. Por quê? São Sim, crianças. Não entendem o relativo. Eu não falo para você e para Brenda e Elton, não mexa nas facas. Oh, vocês sabem que mexer com faca pode cortar. Sabe até manusear a faca. Sabe lidar, de certa forma, com aquele sim. risco ali. Mas quando é criança, não. Então, quando a gente está com menino na fé, por exemplo, pelo menos, eu queria que todo mundo provasse aquilo que eu estava provando. Que, meu Deus, eu não estava precisando de nenhuma droga, de nenhuma bebida, de nada para poder estar naquele êxtase de vida, aquele raio de luz brilhando e eu na paz e tal. E eu, como criança, não sabia lidar com aquilo. Eu imaginava que se eu virasse pro lado, falasse de futebol com meu amigo, jogasse uma bola, eu ia desfocar. E de fato eu ia desfocar. Eu não tinha fé ainda para poder Sim. lidar com as coisas, né? Então, eu não tinha fé para lidar com as facas, né? A tua verdade era aquela, né? Mas que bom. Aquela era a minha verdade, exatamente. Agora eu pude perceber por te conhecer tua família um pouquinho, mas a tua mãe teve um papel assim fundamental, né, em todo o processo da tua construção. Sim, Eu conheço a tua mãe um pouquinho. Uma vez sim. ela veio na minha escola, sempre acelerada, sempre acelerada. Eu estava ensinando uma irmã
que tem uma banda com a sua mãe. Ah, A irmã Sueli, que é sim. uma... Embaixadoras do Rei, o nome Isso. da banda. A irmã Sueli faz aula de teclado Sucesso. comigo aqui. E eu lembro que chegou uma aula dela que veio a irmã Sueli, veio a irmã, outra irmã, que eu esqueci o nome, e a sua mãe. Aí ela pegou, me dá o violão aqui, me dá o Sim. violão aqui. Aí, vai, irmã Ei, Sueli, vai, irmã Sueli. Um, dois, agoniadinha. três, e tega, tega, tega. A irmã Davi é uma figura, mas Ai, meu e Deus. eu pude perceber em alguns momentos que eu tive com ela, foram poucos, mas eu pude perceber que foi aquela mãezona que, de alguma forma, ela deu o que ela tinha que dar, o que ela podia dar, Sim, e é tentou com toda verdade. a força, com toda o intelecto que ela tinha, com toda a percepção que ela tinha, passar para os filhos aquilo que fosse puro na percepção dela. Sim, E deu certo, Thiago, sim. porque Deu, deu graças a certo, Deus. graças a Deus por Tem isso. dado. Eu conheço você, o Abraão e o Emerson, são pessoas do bem, com limitações, falhas, muitas, igual É, todos, lógico. mas são seres humanos do bem, seres humanos sérios, não são seres humanos que ficam maquinando o mal, não emprestam o seu coração e nem emprestam o seu ventre para gerar nada do que seja o amor. E tua mãe é uma guerreira. É verdade. Ela é uma guerreira. Um beijo se você estiver assistindo, minha mãe, tia Ângela, meus irmãos. Um beijo, um abraço. Você falou agora há pouco também, foi a minha pergunta inicial, de como tinha sido sua conversão. Eu vou contar um pouquinho da minha também agora. Por Sei que tu ia me favor, fazer por essa favor. pergunta também. Eu ia te fazer essa pergunta. Como foi a tua, Negão Cara, Gomes? olha só, eu nasci num ambiente completamente musical. A nossa cultura, nós tínhamos uma cultura, um modo de ser, um modo de expressar a nossa fé em Deus, diferente do que hoje eu professo, mas de forma bem sincera e muito gostosa pela minha avó Pretinha, que já morreu, minha avó Andresa. Então ela era o ponto de equilíbrio na questão religião na minha família. Meu pai cantor de brega, cantor das antigas. Quem está aqui talvez conheça o meu pai, é o Nilson Souza. A música que ele canta é essa aqui, ó. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Sucesso. O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do Rei dos Reis. Muitos aqui já dançaram essa canção do meu pai nos bailes, nas quermesses da vida. Então eu Verdade. nasci nesse ambiente musical, completamente musical, e com uma proposta de religião que era conduzida pela minha avó Pretinha, minha avó Andresa. Uma criança muito solitária, muito introspectiva, uma criança com algumas dificuldades de se aceitar. Eu me olhava com um olhar de depreciação, cara, sem confiança nenhuma, por conta da ausência do pai. Meu pai foi embora muito cedo, por ser cantor e ter feito sucesso na década de 80 e 90. E isso, ele ficou ludibriado, né, com o glamour, com a fama, o que a fama podia lhe dar. Acontece. E nos deixou, não de forma total, foi deixando, mas eu o via pouco. E lá pelos 7 anos eu tinha. Isso é para outra história, né? Eu vou pular 1 milhão de etapas Mais dois frangos aí pra para gente matar pra que poder. nós nos concentremos no momento da minha conversão. Lá pelos 7 anos eu ganhei um violão da minha avó preta. E naquela época não tinha YouTube. E o único professor de violão que tinha em Castanha era o Saraiva, ali na Praça da Matriz. Eu lembro. Tinha dois empecilhos para mim. Número um, eu não tinha dinheiro. Eu Apertado lembro. demais. E número dois, a percepção de geografia para uma criança de 7 anos e há 20 e quantos anos atrás não era igual hoje. Eu olho para a Praça da Matriz, é perto, mas antigamente era longe. E minha mãe também não deixava eu ir, não tinha como eu ir, não tinha condições financeiras e não tinha o recurso, não, a logística, não tinha condições de chegar até lá. Então, ali próximo à minha rua, na Dom Pedro, tinha uns amigos que tocavam violão. E eu ia ter com eles, enquanto eles estavam tocando, eu ficava 2 horas, Thiago, olhando para eles tocar violão.
e observando aquilo com o olhar, Gravando gravando e aquilo, né? observando com os ouvidos atentos, quando eles, quando terminava a rodinha de música, eu voltava para minha casa, pegava o violãozinho que minha avó me deu, um violãozinho pequeno, ia para dentro do quarto, ficava 2, 3 horas tentando executar o que eu tinha visto e logo o que eu tinha ouvido. Cara, e foi assim que começou a minha vida musical. Eu comecei primeiro a afinar o violão, sem saber de nada, sem nenhum acorde, para depois aprender os acordes. Que- E, e nessas minhas andanças Começou bem, né? de YouTube, que o YouTube que tinha na época era um amigo tocando na calçada da casa dele. Eu Rapaz, parava lá, ficava olhando para ele e voltava para treinar em casa. Aprendi o Lá, Mi, Ré. São os acordes bem simples. E meu irmão, que é o Michelin, sim, que sim. também tocava na noite, já era músico, ele me viu meu empenho e viu que eu aprendi só, me ensinou alguns ritmos e me ensinou o dó e o sol. Cara, Thiago, depois que ele me ensinou o sol e o dó, Que a minha vida felicidade. mudou. Eu tocava de padre, Novos eu horizontes se tocava de abriram. Padre Zezinho a Queen, com só esses acordes, da forma simplificada. Ai, meu Deus. Aí minha fama se espalhou pelo bairro. Eu era o melhor músico do bairro. Todo mundo queria que eu tivesse nos aniversários para tocar o parabéns, que eu já sabia, meu irmão. Era um monstro. Famoso. Famoso, Legião famoso. Urbana, Engenheiros do Havaí, Leandro e Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, essas músicas todas eu trocava com 3 acordes, Lá, Mi, Ré. Quando tinha um acorde menor, eu pulava na voz. Aquela velha técnica, né? Cara, Improvisação, mas tem que ser esperteza, né? esperto, tem que ser inteligente. Eu tenho Tem que que usar o que ser. eu tenho. E a partir daí eu comecei a. Meu irmão viu meu empenho, foi me ensinando mais acordes, foi me parando tempo comigo e me ensinando acorde, me ensinando ritmo. E eu sempre fui muito atento com o meu ouvido, graças a Deus por isso. Quando meu pai vinha com a gente, Desenvolveu bem. depois de muitos meses, e ele tocava, era um monstro na guitarra, ele sentava com o violão, ele e o Michelin, e eu ficava lá só ligado nos solos, que ficava impressionado com o dedinho dele, nos solos, eles estavam levantados assim, eu falava, que merda é isso? É de... Aí eu ia pro meu quartinho, arrepiava e deixava quase que igualzinho. Aí mostrei para ele, ele ficou muito feliz. Quando eu completei meus 13 anos de idade, 13, 14, 13 anos, eu entrei numa banda, uma banda, uma banda Impacto do Samba, que era com Tarango, com Alex, uns amigos. Foi algo bem rápido, mas deu para eu adquirir alguma coisa. Quando eu completei os 14, se eu não me engano, o Marcelão, que hoje é parceiro, é um pastor amigo meu, Marcelo Silva, que é um negão, o Zé Antônio, um amigo meu que morreu tem nem um mês atrás, um amigo queridão, o Zé Filho e o Amarildo também, que era um amigo, que não era meu amigo, só o Marcelo, foi no Tracaiol, estava estudando, e chegou de bicicleta e falou, cara, tu quer tocar violão na nossa banda de samba? A gente vai montar uma banda de samba. Eu falei, Paulo, não sei nada não, pô, só sei alguns acordes. Ele falou, cara, mas bora, a gente vai tocar junto. Graças a Deus, Thiago, eu fui para a primeira banda que eu toquei, foi de samba, porque tu sabe que o samba tem acordes que, meu Deus. E Sim. Tem um swing bem uma peculiar. particularidade muito legal que eu toque agora nesse momento é que naquela época não tinha cifra club, não tinha nem computador. Computador quem tinha era milionário. Não. Então era ouvido e na fita cassete, viu? Fita cassete. E outra Do coisa, lado, do lado da caixa de claro, e som, com a assim. Com o ouvido caneta na mão. dentro, E né? Thiago, e com algo muito interessante. Às vezes tu pegava uma música do Só Pra Contrariar, que era Sol, aqui, ó. Como é que uma coisa assim machuca tanto? Narana. Sol, eu pegava em Fá Não, sustenido. não, 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 Pegava em não, Fá não. sustenido porque, por conta do pitch, do andamento da música, eu sempre pegava meio tom abaixo. É muito palha. Então, Ai, essa meu Deus. dificuldade me ajudou, porque eu comecei a ficar bom de ouvido. Aí eu pegava aqueles acordes do Que Loucura, aquelas músicas doidas, aqueles acordes que eu nem sabia o nome, eu parava horas para tentar ouvir o acorde e comparava com o som e dava certo. E decifrando, né, no braço do Exatamente. violão, eu sei como é. Cara, eu sei que foi maravilhoso. Toquei por muitos anos nessa banda, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Eu parei e fui tocar agora guitarra. Era o violão que eu tocava. Fui tocar guitarra com meu irmão Michelin. Realizei Sim. um sonho que eu tive, que era de tocar com meu pai num show. Eu fui fazer um show na Areia Branca. Foi eu e o Michelin, eu guitarrando todo boçal. E com vocês, Nilson Souza. Aí entra o pai e eu na guitarra, meu irmão no teclado. Cara, aquele Oh, dia foi uma delícia. Aí eu, que conquista, hein? caramba, cara. Aí meu pai começou a cantar. Deixa eu ver.
Domingo pretendo ir à praia somente contigo. Lá é que vamos viver nosso amor proibido. Aí eu na guitarra, todo bossalzão. Mas Breguinha lá a minha rolando. bossalidade foi ofuscada pelo prazer e o amor que era estar no mesmo palco que meu pai. Foi um dia mágico para mim. Esse dia, se pudesse ser paralisado e colocado numa moldura, para Imagina, mim seria maravilhoso. Toquei muitos anos com meu imagina. irmão. Aí a minha playlist musical e a minha percepção e meu ouvido se ampliou, porque o meu irmão tocava seresta, então nós tocávamos de tudo. De Paulo Ricardo, naquela época que tava aquela música assim, ó. Eu sei que eu queria estar Ai, contigo. eu queria estar contigo. Tava no auge essa música, então nós tocávamos todo tipo. Aquele cabelo Claro, pulado, claro. assim, aquela blusa toda É folgada, Roberto né? Carlos, Zé de Camargo, então o meu repertório ficou muito eclético, eu tocava de tudo, Legião Urbana, todo tipo de rock, então eu fiquei um pouquinho melhor musicalmente. Quando eu completei 18 anos, eu lembro que, eu não sei o dia, mas provavelmente hoje eu conto, eu acho que era uma sexta-feira, porque era quando começava a minha rotina musical, a sexta, fim de semana todinha. Eu fui ali naquela loja nacional do meu amigo João, um amigo do coração. Eu Sim, fui lá, que era ali do lado da... gente Ainda boa. era na Irmã Adelaide, ali, quando eu era bem pequenininho. Eu fui lá comprar uma camisa para fazer um show, que eu ia todo estiloso, que eu sempre não sou um cara, não sou um Lógico, cara bonito, mas sou um cara estiloso, sempre estiloso. teve Fui lá, jeito. comprei uma camisa bem estilosinha. A prestação no crediário, Fala 10 vezes. baixo, rapaz. Deixa o povo pensar que é à vista. Ai, não, não pode, negão. Músico assim não ganha muito dinheiro. Fui lá com todos os meus R$ 35. Ai, Isso, Hermes, a saga de um vaqueiro também. Essa era, fazia parte do meu repertório. exatamente. Então, aí eu fui lá, comprei a camisa, escolhi, fui pagar lá no caixa, atrás. Quando eu tô pagando lá, tem uma frase escrita lá atrás da mulher do caixa, assim, Thiago. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu só li isso. Eu olhei aquilo e gravei aquela frase e ficou no meu pré-consciente e no meu consciente. E não foi pro inconsciente, porque eu sempre lembrava, não só da frase que eu li, conhecereis a verdade vos libertará, como também o texto, João 8:32, nunca mais esqueci. Isso fez alguma coisa em mim que eu não sei denominar naquela época. Hoje eu sei, de forma muito clara, o que aconteceu em mim. Sim, Mas naquela época, sim. só Que te atraiu, né? gerou em mim algo, um desconforto confortável. É um paradoxo. Me, É, bala bem paradoxal, me né? balançou. Mas a vida continuou normal. Fui tocar na noite, mas aquela noite não foi mais a mesma. Eu fiquei muito fazendo introspecção, sem saber para onde eu ia com a minha mente. Eu só sei que eu não estava mais ali. Era como se eu estivesse tocando e tudo estivesse em câmera lenta. É verdade mesmo. E depois daquele dia, eu fui perdendo todo o prazer de tocar na noite. Prazer, prazer. Um, um momento aqui que eu quero registrar. Eu toquei minha vida toda na noite, nunca deixei a noite me tragar. Nunca me envolvi. Não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu era muito fome, Thiago. Eu só queria tocar e ensaiar. Só tocar e ensaiar. Sim, Acabava de sim. tocar, Tua realização era eu era aquilo, muito né? fome. Se você conversar com os amigos da, Eu também era assim. com meus amigos da antiga, Ai, eu acabava de tocar, eu já ia sentar para tomar sopinha pro carro, que o som ia chegar, nós íamos carregar a caixa e eu voltar para casa dormir, porque eu já queria ensaiar, pegar músicas novas. Se você conversar com os amigos da antiga que tocou na primeira banda, eles vão falar isso. Eles só queriam ensaiar, tocar. Nunca me envolvi com nenhuma mulher na noite, nunca bebi. Também o famoso eu só fominha, queria né? tocar e também eu tinha muita vergonha, né? Eu me escondia atrás do fominha, mas eu também tinha muita vergonha. Mas Eu foi entendo. um modo que a vida me guardou, que Deus me guardou. Mas essa vontade de continuar à noite foi morrendo, foi se esvaindo de mim. Foi deixando de ser uma vontade muito forte. Eu lembro que meus 18 anos eu toquei, acho que 18, no último carnaval de Castanhal eu toquei. Para mais de 10 mil pessoas, eu também realizei um sonho. Porque eu vi amigos meus lá dançando. Fazer assim, que esse bicho é doido, esse é meu amigo aí. Eu lá em cima do palco. Tá Cara, tocando pra gente poxa, cara, aqui, né? isso foi um sentimento tão bacana, tão gostoso. Isso é bacana. Olha só, Thiago, deixa eu te contar a piada. Vai encerrar a live aqui
em 1 minuto e 47 segundos. Voltem, vai encerrar já já. E eu quero terminar de contar essa minha viagem até chegar no dia chamado hoje, e até chegar no élito que eu me tornei hoje, até chegar no pai de família que eu me tornei hoje, até chegar no esposo que eu me tornei hoje, até chegar na minha melhor versão. Amém. Beleza? Já vai cair, eu já vou te Amém. chamar de novo, Thiago, entra lá. Pois sim, Thiago, eu falava Sim, vamos lá. que no Carnaval de 2000 eu tocava a última noite, eu sabia que era a última noite aquela, eu sentia, no fundo da minha alma, era uma tristeza alegre. Essas coisas, essas loucuras da vida que só quem sabe, Sim, sim. sabe. Quem já viveu sabe. É verdade. E eu toquei, e a música, Thiago, que estava no auge, foi a música mais tocada de todos os carnavais, do Carnaval de 2000 na época. Eu vou tocar pra você aqui, ó. Ô, Ana Júlia. Carnaval de 2000. Ô, Ana Júlia. Essa música também estava com a Mulher de Fases. Se eu não me engano, Carla é do mesmo tempo. Mas essa Sim. música eu toquei, eu lagrimei quando eu cheguei na hora do solo. E com vocês, o Hector. Leva eu todo boçal lá pra Ah, frente. não, não acredito. E a galera. A galera, wait, wait. Aí, Ai, coisa Thiago, no boa. Carnaval de 2000, terminou aquela noite, foi mágica, foi maravilhosa. E eu lembro que eu cheguei com meu irmão e tinha o Marcos Paulo, que é Marcos Palhaço, porque ele é o palhaço carretinha. Ele é um amigo do coração e ele era o empresário do meu irmão Michelin naquela época. E eu cheguei com eles e disse, também tinha a Mara Barros. A Mara Barros é uma queridona minha que cantava com a gente na noite. E hoje ela tem carreira solo, ela canta, é uma queridona, canta demais. Eu cheguei com eles e disse que eu não queria mais tocar. A Mara, o primeiro, a reação dela falou, cara, tu é doido, por que tu vai fazer isso? De verdade, eu não sabia explicar o porquê que eu não queria mais. Eu só disse para ela que eu não queria mais. E a única coisa que eu Eu entendo. sabia de forma muito clara e objetiva é que eu queria Deus. Eu queria Deus, de verdade. Aquele versículo que eu leio, ele não foi só um versículo, uma literatura, uma escrita na parede. Aquilo se encarnou em mim, eu não sabia. Eu só sei que me balançou e eu só queria Deus, eu não sabia como. Então, agora eu vou contar essa parte e eu quero que todos que estejam me vendo consigam entender o que eu quero propor. Tiago, então, essa minha sede, essa minha vontade frenética e louca por querer Deus, mas eu não entendia como eu ia se achegar a esse Deus, porque entenda que eu já tinha um modo de pensar acerca de Deus. Eu já tinha alguns ritos que eu tinha aprendido com a minha avó, e logo com a minha cultura, e logo com tudo aquilo que eu sabia ser Deus. Então, eu queria Deus, e o único caminho e a única vereda que eu sabia acerca de Deus tinha a ver com lugares. Então, claro que eu fui. Eu lembro que o pastor Valdir Batista, hoje está em Portugal, foi um poderoso agente para me ajudar na questão dos primeiros passos. E eu fui com o pastor Valdir de forma muito intensa, porque lembra quando eu falei, quando eu comecei com a música muito intensa? Da mesma forma eu pulei de cabeça, sem medo de chegar. E arrepiei, me envolvi em tudo que tu possa imaginar, Thiago. Imagina. Música, música, tu sabe como é que funciona o processo. Então, eu tentei e quis ser o mais sincero possível. Então, o ano de 2000, eu marco ele no calendário da minha memória como sendo o ano da minha transição para conversão genuína. E o que eu tinha como caminho a ser percorrido naquela circunstância, com aquela limitação que eu tinha, com tudo que eu tinha como conhecimento de Deus, era o que eu fui atrás, o que eu consegui. E dei tudo o que eu tinha, da forma mais sincera. O Valdir, ainda hoje, é um querido do meu coração, cara que eu só tenho admiração e me ajudou, Muito graças a valoroso. Deus,
graças a Deus que eu o encontrei no início e ele me ajudou a dar passos pequenos com tudo que ele tinha. Ele me ajudou a discernir Deus de forma mais simples, mais clara, com tudo que eu também tinha e o que ele podia me dar. Então foi essa transição, 2000, 2001, 2002, 2003, eu fui me envolvendo. Aí tu imagina como é o processo, eu já fui ficando conhecido, comecei a cantar, comecei a... Primeiro eu só tocava porque eu tinha muita vergonha de cantar. Eu não me considero um bom cantor. Eu me considero um cara mais instrumentista, também mediano. Eu gosto, eu sou curioso. Mas eu fui cantar já depois de há muito tempo tocando. Aí me tornei líder do louvor, que era o pastor Frank, o líder, e ele foi Lembro. embora. O Valdir falou, negão, é tu agora. Eu fiquei com mais medo e aceitei o desafio. E a partir de lá eu fui também aprender a tocar piano. Fiz uns meses na escola do Mesac, que era toque musical. Fiz aula de piano lá, o Mesac, que é um amigão, um queridão, um monstro musical, um maestro mesmo. E eu me envolvi em tudo que eu tinha, líder de célula, líder não sei de quê. Aí comecei a trabalhar na igreja de forma integral. O pastor Valdir me chamou, fiquei lá todas as manhãs, o culto de terça-feira de manhã com o pastor Manuel, com a pastora Andréia, com o pastor, na época, o pastor Cleito. Era todos os dias, de manhã, de tarde, me envolvi, me entreguei por completo. Em 2005 eu me casei, lá para 2006 teve um processo muito doloroso no meu casamento. Eu e minha esposa tivemos uns pequenos problemas de casamento e a vida começou a ruir, ficou tudo muito difícil. Mas isso gera um agente de Deus para me balançar para aquilo que eu iria me tornar no dia chamado hoje. Sim, com Então, certeza. financeiramente arrebentado, casamento cheio de complicações, muito limitado, cheio de medos, cheio de ritos, cheio de religião, cheio de rituais, cheio Bloqueios, né? Mentais. cheio de vaidades e etc, etc. E no ano de 2007, a crise estava tamanha. Aí eu fui embora para Bragança trabalhar, larguei tudo. Cheguei com o Valdir e falou, eu tenho que trabalhar, senão meu casamento acabou e Deus restaurou, e se eu não trabalhar vai acabar de novo. De novo. E fui trabalhar. E eu lembro que eu fui para Bragança trabalhar em uma empresa, lá não vou falar o nome para não dar muita moral, né? Esse... E fui trabalhar com meu irmão e fiquei 3 meses e meio em Bragança trabalhando. E todos os fins de semana eu ia para Capanema, que o meu irmão morava lá junto com a mãe dele. Eu estou falando do meu irmão junto com a mãe dele porque é meu irmão por parte de pai, que tem outra mãe, o pessoal entender. Tinha com a igreja daqui. Era uma igreja batista. Não era quadrangular, mas era batista. Mas era o mesmo processo, o mesmo rito, a mesma programação. Cara, eu me identifiquei e gostei demais. Aí comecei a ir todo fim de semana. Trabalhava a semana toda em Bragança e vinha passar o fim de semana em Capanema e ia para a igreja. Cara, até que... E eu não disse para ninguém, não queria que ninguém soubesse que eu cantava, que eu tocava. Eu queria ser um anônimo, alguém que não tem nome ali. Rapaz, não durou um mês para as pessoas descobrirem que eu Difícil, tocava. é difícil. E as pessoas descobrirem que eu tocava, que eu cantava e que eu fazia muitas coisas. Aí só sei que o pastor, depois de um tempo, me convidou para ficar na igreja. Aí eu caí no mesmo processo do início. Eu disse sim, aí eu fiquei trabalhando na igreja. Aí começou de novo o processo intenso. Intenso, líder de louvor, líder, Muitas ativismo, atividades. muitas atividades assim intermináveis, intermináveis, compromissos, responsabilidades e muitas outras. Eu não vou entrar em detalhe, mas quem faz parte sabe o que eu estou dizendo. Sim, Mas em eu sei. 2007, Thiago, em 2007, eu contei toda essa história. Lembro que foi 2000. Foi em 2007 que eu me converti. Foi lá. Esse ano está gravado no meu ser como sendo o ano do meu verdadeiro encontro com Jesus. E eu não estou desmerecendo, e eu não estou inutilizando, e eu não estou desdenhando de tudo que eu vivi de 2000 a 2007. Deus me livre, eu não sou louco. Eu só estou afirmando que 2007 foi quando, de verdade, eu encontrei Jesus. O Jesus. O Jesus fora da religião. Foi em Com certeza. 2007 que eu encontrei o Aprendeu Jesus. a ser igreja, né? De fato. Exatamente. O Jesus fora de todas as caixas, o Jesus fora de todos os ritos,
Eu comecei a conhecer o Jesus fora dos portões de Jerusalém, que morre no Gólgota. Jesus que morre por todos. Eu comecei a conhecer esse Jesus que até então eu não conhecia mesmo. Mas qual foi o caminho que me levou a conhecer Jesus? Cara, foi o pior possível, o caminho da dor. Insuportável dor. O ano de 2007 foi o ano da minha verdadeira conversão, mas foi o ano das minhas piores dores. Das lágrimas que saíram, lágrimas de muita dor, lágrimas de muito desespero. Eu passei quase 6 meses sem conseguir dormir direito. Eu ficava à noite sem dormir, pensando o que eu iria fazer financeiramente. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu em outra cidade sem conhecer ninguém, morando de favor, dores indizíveis, meu filho querendo coisas simples, novo, não tinha dinheiro para comprar fralda, não tinha dinheiro para comprar o leite. Eu lembro de uma noite particular que eu vou contar, não para que seja um testemunho, mas só para que Sim. você entenda onde Deus foi para me encontrar de forma absoluta e real. Onde a vida me levou para que esse encontro fosse possível de forma densa e intensa. Eu lembro que uma noite, lá pelas 3 da madrugada, a minha esposa falou, o Vitor está com fome. E eu olhei para ela e ela sabia que não tinha nada. E não tinha leite, não tinha farinha, não tinha açúcar, não tinha nada. E quem é recém-casado, quem está no início do casamento, algumas coisas que não podem faltar em casa é leite, farinha e açúcar. Porque quando não tiver nada, se você comer isso de madrugada, dá para suportar até de manhã. E não tinha nada disso, É Thiago. Cara, eu difícil. fiquei a noite em claro, orando para que amanhecesse logo, porque eu só falei para ela, amor, bote o Vitor para dormir, que amanhã de manhã a gente resolve isso. 5 horas da manhã, por aí, eu doido para amanhecer logo. Tinha um amigo em comum, um amigo Marcos, um amigo do meu coração, mora em Capanema. Ele era o meu amigo também, passando o maior perreio. Eu liguei para ele e disse que eu não tinha nada para casa, para comer, e queria que ele me ajudasse. Eu fui andando, era uma questão de uns 3 quilômetros, eu fui andando para lá. E essa minha ida até a casa dele foi não só o lugar mais longe, mas que mais doeu. Eu fui andando. Cheguei lá, eu expliquei para ele, ele falou, cara, fala o seguinte, pega minha bicicleta, que ele tinha uma bicicletinha lá, e traz tua família para cá. É aquele cara do evangelho, entendeu? Sem nome. Eu peguei a bicicleta, botei a Brenda e o Paulo Vitor e nós fomos para lá. Cheguei lá também, não tinha nada também, que ele tava pior do que eu. Mas, Thiago, tu não precisa Mas ter compartilharam nada, amor, né, amigo? tu não precisa ter. E eu lembro que ele tinha umas moedinhas lá, e ele falou, bora comprar pão. Aí ele comprou pão, tinha uma garrafa de café, aí tinha o meu filho, minha esposa, a esposa dele, mais 2 filhos dele e uma cunhada dele que morava com ele. Compramos pão e nós demos primeiro os pão para as crianças e eu e ele só no café. E se sobrasse nós íamos comer e nós fizemos isso durante muito tempo. E foi nesses lugares mais absurdos, esses lugares que não são. Eu estou falando desses lugares geografias e desses lugares dimensões do coração. Foi nesse lugar onde eu encontrei de verdade Jesus. Minha vida nunca mais Amém. foi a mesma. Eu, é por isso que eu não brinco de pregar o evangelho. E eu também não me acho melhor do que ninguém, não. Porque o encontro que eu tive, não teve nenhum anjo que veio do céu, não teve nenhum fogo que caiu, não senti arrepio. Eu vi Deus nos lugares onde as pessoas dizem que não é possível. Eu vi Deus. Deus Na olhou vida. dentro dos meus olhos e falou: hoje eu te encontrei, porque eu te preparei para dias que vão vir, que também são dias ruins. Amém. Porque as promessas de Deus para as nossas vidas, para todos aqueles que decidem ou que querem servi-lo, ei, se preparem, É verdade. porque vai ser difícil. No mundo vocês vão ter muitas aflições, no entanto, vocês me têm. Só isso basta. Vocês vão suportar as ansiedades, vocês vão suportar a depressão, vocês vão suportar todo e qualquer pânico, porque quem me encontra, eu garanto a paz que o mundo não Amém. conhece. É Então, verdade. esse meu encontro E foi excede poderoso. todo entendimento, né? Exatamente. E É esse a paz encontro que que eu excede. tive, exato, esse encontro foi poderoso em 2007. Em 2009 eu voltei para Castanhal. E desde lá, Thiago,
Depois que eu tive esse encontro poderoso, aí vai entrar outro processo. Agora, como eu vou ser isso que eu criei? Como eu vou proceder? Tem essa tal pergunta, né? Porque o que eu tinha Sim. recebido de Jesus era E muito agora o que poderoso faço com o que eu recebi de Deus, né? e não cabia mais em nenhum lugar onde minha mente já tinha percebido como sendo um lugar. E não era porque eu Sim. me achava melhor, é porque, sei lá, cara, dilatou algo em mim que era maior do que qualquer geografia. Era muito poderoso. Voltei para Castanhal, ainda cheio Era muito rude, estava muito rude, porque também o encontro foi poderoso e eu queria que todos também sentissem isso. Aí eu fui achando equilíbrio, 2009 todinho, 2010 mais equilibrado, 2011, 2012. Continuei frequentando alguns lugares de amigos meus do coração, até chegar no dia chamado hoje, onde cada dia mais eu tento me parecer com a encarnação de Deus, logo com Amém. Jesus. Amém. E, e eu encontrei amigos maravilhosos que me ajudam demais nesse caminho, que todos estão no mesmo caminho. Só existe um caminho e todos estão no mesmo caminho. Hoje eu me acho um cara mais equilibrado, eu tento ser mais sensato possível, eu tento me aproximar daquilo que eu já vi e li de Jesus, sem querer ganhar ninguém, sem querer convencer ninguém. Eu só quero propagar esse evangelho primeiro, na tentativa de ser esse evangelho. Depois, se der, eu vou falar. E esse foi o processo resumido da minha conversão. Hoje, eu preciso de você para me ajudar, meu amigo Tiago. Preciso dos amigos que estão com a gente lá. Você lembra da pergunta? O que é que eu faça de novo? Sim. Mas se puder fazer de novo, por favor, melhor. Hoje, como o Tiago se percebe na questão de ser o Evangelho, na proposta de Jesus, na conversão, como desenvolver e como ser esse Evangelho nos dias de hoje. Você, como você, porque você contou o processo da conversão lá no início, e houve algumas transformações e muitas mutações, e evoluiu bastante. E hoje, como você é Evangelho? Como você pensa Evangelho hoje? Negão, eu continuo primordialmente acreditando que eu sou um pecador alcançado pela graça de Deus, né, como falei anteriormente, e que eu tenho que encarnar o amor, eu tenho que encarnar a palavra. Assim como eu vou sendo alcançado por esse amor, sendo transformado por esse amor, sendo curado pela verdade, sendo liberto pela verdade, eu tenho que ser um agente dessa verdade, semear essa esperança. Então eu acredito que o maior anseio da população mundial hoje não é por simplesmente mais igrejas, mais templos ou mais denominações aparecendo, ou que simplesmente os líderes religiosos do mundo se unam. Eu acredito que o que a população espera, e é o que eu pretendo com a minha vida, aprender a semear, é esperança no coração. E é a esperança que tem lá no Evangelho, que é a originada da palavra elpis. Elpis quer dizer expectativa do bem para o Amém. hoje e para o futuro. Então é isso que eu quero para minha vida e eu quero ser um canal dessa esperança também para quem estiver perto de mim, né, de alguma forma. Né? Amém. Não quero ser exemplo, tá? Que fique bem claro. Eu não sei ser exemplo, até porque isso é um peso que talvez eu não consiga carregar. Mas Ninguém eu quero. também, É, também compartilhamos não, não, do mesmo espírito e do mesmo modo de pensar. Eu amém. também eu falo Você, para meu os amigo, meus, como eu, você eu se falo, vê. eu me vejo hoje exatamente como eu tento ser. Algumas pessoas me ouvem falar do Evangelho e algumas gostam e algumas logo também não gostam, faz parte, isso é normal em todos os temas da nossa vida. Sim. Mas algumas pessoas que me acessam
me fazendo algumas perguntas e em eu respondendo elas dizendo não concordar, eu aceito o não concordar dela, porque o que eu convido depois da minha fala, eu digo assim para muitos, Thiago. Chega perto de mim, vem para perto, seja meu amigo, porque é a única forma de você saber se o que eu estou falando é verdade. Sim. Você tem que experimentar, então venha para perto de mim, porque eu não quero de maneira nenhuma convencer ninguém, eu nem gasto tempo convencendo ninguém. Quem é próximo de mim vai ver meu modo de andar, Thiago, meu modo de tratar minha família, tratar o meu filho, a minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, os meus amigos. Então, é só na proximidade que você vai saber se o que eu falo é verdade. Talvez Com cer- uma maneira que eu compreendo o Evangelho, talvez você não compreenda. E eu entendo disso, eu entendo esse processo todo. Então, o convite que eu faço hoje é: quem quiser chegar perto de mim para ser meu amigo, poxa, é o meu sonho, eu gosto de ter amigos. Mas já passei desse tempo de tentar ficar convencendo alguém. Eu só prego o Evangelho. Mas eu não prego falando não só. Eu gosto de falar muito, mas eu tento ser, claro, com toda limitação, muitos erros, mas eu só tento ser nos cafés da vida. Quem gostar de tomar café, me chame para tomar tarde, que a gente vai bater um bom papo. Coisa boa, né? Pois é, Café então, com cuscuz. claro, claro, a Tatá também tem que fazer, já prometeu 1 milhão de vezes, ela e o Alain. Mas olha só, eu penso o evangelho hoje, Thiago, de forma bem simples. Para mim, evangelho não é um lugar onde você frequenta, não é um hino que você canta, não é uma roupa que você veste, não é um ritual que você cumpre, não é nem uma geografia dessa terra. Evangelho é um modo de ser na vida, é um modo de tratar, é um modo de ver a vida. E ver a vida a partir da consciência da boa nova, né, negão? O que é a boa nova? Você foi perdoado imerecidamente. Vá Jesus, também, né? Jesus nos falou isso, olha, tinha uma mulher, ele estava na casa de Simão leproso, uma mulher chegou, derramou um unguento precioso nos pés dele, e todos que estavam ali ficaram apavorados porque que era uma mulher prostituta, e porque ele tinha aceitado aquilo. Ele olhou para todos e falou: olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Ó. Um homem devia 5.000 reais, outro devia 1 milhão de reais. Nenhum dos dois tendo condições de pagar, e o rei, olhando para os dois, e perdoa a dívida dos dois. Me diga, quem vai amar mais? Eles falaram, claro, o que devia mais. Pois é, essa mulher aqui, ó, ela devia mais. Para de me adorar. Quem muito foi perdoado, Tiago, muito ama. Então, é verdade. Então, eu tento viver pianinho. No mundo musical, a gente fala essa palavra, né? Pianinho, né, Tiago? Sim. Pianinho é um cara que não quer aparecer muito. Todo mundo pianinho, todo mundo pianinho. Agora Credo. é a vez só do cara que vai falar. Então, todo mundo pianinho. Eu tento viver pianinho, sabe por quê? Porque eu sei que eu fui muito perdoado, Tiago. Então, para Amém. mim, isso hoje para mim, o modo de eu perceber o evangelho é encontro verdadeiro de pessoas que se amam e de pessoas que só emanam a energia do amor, da graça, da pacificação, que evidenciam na vida, enquanto vivem em todas as dimensões da vida, em todas as áreas da vida, vivem o amor, a paz, a alegria, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Não é demônio próprio, é domínio próprio. Domingo. Mansidão. Tiago, não é avarento, não é presunçoso, não é soberba. Poxa, mas o Hector está narrando e está construindo um ser perfeito? Não. Toda essa lista que eu fiz é uma proposta do Evangelho para todos aqueles que querem Jesus. É um processo, não é um passe de mágica. É um processo que você anda, é um processo. Mas eu percebo o Evangelho hoje, Tiago, exatamente assim, como um modo de ser. Depois que você se converteu, se quiser, tá me ouvindo mais não? Sim, Tiago, nós estávamos a falar acerca do nosso pensar do Evangelho hoje. Eu penso exatamente como você pensa,
que evangelho é uma atitude. Foi por isso, Tiago, que o verbo se encarnou, para ser um modo vivendo. Com Não para certeza. ficar enclausulado e nem preso a caixas. É um modo de ser na Interagindo na vida. sociedade, né? Vivendo Andando. normalmente. É andando na vida, né, Tiago? Sim. Então, olha só, o meu amigo Joel, o pastor Joel, meu amigo da Primeira Igreja Batista, beijão para você. Tarsila apareceu aqui, um abraço, Tarsila. Tiago, amigo, foi um prazerzão, cara, conversar Prazer contigo. foi meu, amigo. Foi bom, né? Foi Te ótimo. deu, Muito obrigado por esse privilégio, pelo convite. deu pra gente criar essa linha temporal nossa, do antes e depois. Com E certeza. Tiago, é bom que todos saibam que aqui são duas pessoas imperfeitas, Com certeza. na procura diária do olhar de Jesus. Nós procuramos todos os dias o olhar de Jesus. Esse é o convite. Lembra quando Jesus chamou Pedro, olhe para mim, quando ele estava andando sobre as águas? Então, Sim. aqui tem dois homens, né, pai de famílias, com limitações, com preocupações, com ansiedade, sim, com algumas dúvidas, sim, mas que tentam não perder o foco do olhar de Jesus, porque o que vai nos fazer afundar não são as ondas e os vendavais da existência, mas é tirar Perdemos os o foco. olhos, perder o foco do olhar de Jesus. É Muito verdade. obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Te agradeço, meu irmão. Um Eu acho abraço. que deu certo esse nosso papo, né? Foi Deu, foi maravilhoso. gostoso. Foi muito bom. Um abraço A a prim... todos que ficaram aqui acompanhando, né, Sim, negão? As 3 lives. 3 lives. Nós somos monstros. Primeira live foi logo 3 de uma vez. Um abraço a todos. Agradecer a todos que ficaram. Se teve alguém que nós não citamos, Pastor Joel, lá do Batista Satélite, amigo do coração. Gleibs está chegando agora, que é o meu amigo Scooby. Enfim, sintam-se beijados e abraçados por mim e pelo Thiago. E, amigo Thiago, Com certeza. eu queria que você orasse por nós, Vamos para orar. que nós concluamos esse momento e que a gente termine com essa oração. Ore para que Deus nos guarde, nos abençoe e nos torne sãos em dias de crise. Pode orar, amigão. Pai Celestial, obrigado por esse momento tão simples, tão gostoso de bate-papo acerca da vida, acerca do amor, acerca do Evangelho da paz, o Evangelho da graça de Deus, que nos alcançou e que nos transforma a cada dia. Pai, obrigado por cada um que assistiu, que participou, que mostrou o seu amor aqui, o seu carinho. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um e que essa vida possa sobrepujar toda morte ou sensação mórbida que nós estamos enfrentando nos últimos tempos. Que essa vida que brota através de Jesus, que brota através do Espírito da graça, possa tirar do nosso coração todo medo, toda angústia que nos atrasa, que nos prende, e que possa nos dar o descanso da paz em Cristo. Nós queremos te agradecer por esse momento e que esse momento se multiplique e que o Senhor abençoe a cada um que juntamente conosco está fazendo essa oração. É isso que nós te pedimos e também nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Elô, beijo pra ti, Elô. Elô. Oi. Oi, beijão. Amigo Thiago, beijo pra você. A gente vai se ver Beijo, mais, amigo. viu? Com Beijo pra certeza, dona foi um Manu. prazer. Gente, beijo pra todos aqui, tá? Sintam-se beijados e Tchau, abraçados. gente. Olha, Thiaguinho, um recadinho rapidinho. Sim, Todo dia, 6 horas da manhã, eu estou lendo os evangelhos. Aqui tem um pessoal do coração que me acompanha, que é minha irmã, Adriana, o Ioran, a minha amiga Maria, o meu amigo Tavinho, meu amigo Cachorrão, meu amigo Fabrício Gadelha. Tem uma galera que me acompanha. Terminamos o livro de Mateus hoje e oh, que começamos o livro de bacana. Marcos. Amanhã Que bom. vamos ler o capítulo 2 de Marcos. E meu sobrinho também, Dejantos, nos acompanha lá da Argentina. Desde o dia 7 eu comecei e hoje fez 8 dias, se eu não me engano. E tem sido maravilhoso. A gente vai concluir o evangelho todo, vamos até Apocalipse. Uma leitura bem legal. Viu? Que Amanhã, se bom. você quiser, 6 da manhã, eu estou com você que está nos assistindo. Se quiser, vai aí no meu Instagram, que eu estarei 6 horas esperando para a gente ler o evangelho. Leitura, só leitura e a gente ora. Tá bom? Beijo. Ótimo. Thiago, mais uma vez, obrigado. Até mais. Tchau. Beijo.
Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, Elo. Tchau, tchau, Elo. Tchau pra Tchau. todo mundo.